cedo aí, né? Na hora que você estiver vendo a tela, você fala já. Ainda não apareceu, não? Ah, apareceu, mano. Desculpa aí, apareceu. Vamos lá. Então vamos ver o primeiro aqui. Crime de tortura. Vou pegar aqui os papéis. Tortura. Tá. Então, crime de tortura é um daqueles 3 T's, né? Então, como a gente primeiro estudou crimes hediondos, você lembra que no final do crimes hediondos a gente falou dos 3 crimes de T: tráfico, terrorismo e tortura. Então, após o crime hediondo, é legal a gente estudar os 3: tráfico, terrorismo e tortura. Entendeu? Certo. Primeiro vai ser a tortura. O crime de tortura, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que ele é um crime e que, novamente, né, saber, porque a gente já viu isso em crimes hediondos, equiparado a hediondo. E o que significa ele ser equiparado a hediondo? O crime de tortura, né? O que Ah. significa a gente falar que ele é equiparado a hediondo? Foi da aula passada, né? Você Ele lembra? equipara. Caraca, mano. Ele equiparado a hediondo, né, mano? Uhum. Puta que eu pare, mano. Eu lembro. Eu não lembro, não, mano. Mas eu sei que foi falado na aula anterior, mano. Porque no Então, final de ele semana é foi foda, mano. suscetível de graça, E anistia, anistia, indulto. indulto. E ele é um crime inafiançável, Certo. tá? Vou colocar aqui. Não é crime imprescritível, porque a banca sempre coloca. E Tá. pode ter como que é? Liberdade provisória. Que é esse liberdade provisória? É o cara responder o crime em liberdade, tá? Então, muitas vezes a banca fala assim, ó, por ele ser um crime equiparado a hediondo, o cara não pode receber a liberdade provisória, né? Ou responder em liberdade. Isso daí é mentira, tá? Sempre colocam isso. Não é porque ele é hediondo ou equiparado, na lei não fala que ele tem que responder o crime em preso, né? Ele pode ter Certo. essa liberdade provisória, ou seja, responder em liberdade ainda. Tá. Tá? São as duas pegadinhas que sempre eles tentam empurrar para você, são essas duas. Se Certo. for ter questões, você vai ver que sempre tem essas duas aí. Tá? O que é um crime de tortura? Tá? Um crime de tortura, o que é? Um crime de tortura pode estar dentro do qualificado lá do homicídio, né? Não. Aquela. Né? Essa também é uma outra pegadinha. É uma outra, é? Se eu matar a pessoa, se eu cometer um artigo 121 ou cometer um homicídio com utilização de tortura, entra nesse crime? Não, não entra. Não vai entrar. Não pode entrar. Tem que estar lá, né? Tem que Uhum. estar do artigo 121, é. Depois você vai entender por Olha quê. só. É. Então, assim, o que é o crime de tortura? Então, o crime de tortura, ele precisa de duas coisas. Primeira, um dolo de causar intenso sofrimento físico ou mental na vítima, tá? Então, a primeira coisa que tem que ter é o dolo específico, tá? E o É. dolo específico é de causar intenso sofrimento físico ou mental. Então, daqui você já tem que tirar duas questões. Se falarem assim, apenas o sofrimento físico pode ser caracterizado a tortura, tá errado. É o físico ou mental. O crime de tortura
necessariamente ele precisa de exame corporal, senão a gente não consegue provar que teve a tortura? Errado. Porque a Errado. tortura mental não deixa vestígio. Não deixando Uhum. vestígio, a gente não precisa do exame de corpo de delito. Não tem como fazer, né? Isso. Então, desse primeiro ponto, são essas duas coisas que você precisa ter em mente. Segundo, um dolo com fim de agir. O que seria isso? Então, a pessoa tem que ter o dolo de fim de agir nas circunstâncias abaixo. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que causar intenso sofrimento físico ou mental na vítima. E a segunda, ela tem que ter o dolo de fim de agir de uma das condutas abaixo que a gente vai pôr. Então, não Ah, basta, assim, por exemplo, eu pegar você e ficar lá te queimando, cortando seus dedos, batendo em você, afogando sua cabeça, só. E aí alguém pergunta assim, por que você quis fazer isso? Aí eu falo assim, porque eu queria ver ele sofrer. Queria ver ele sofrer mesmo. Não é crime de tortura, aí é verdade. tá? Porque atingiu o primeiro requisito, mas não atingiu o segundo requisito, tá? O Uhum. primeiro requisito era o sofrimento físico-mental, eu pratiquei. É, E o segundo requisito? Apenas ver a pessoa sofrer não é um dos requisitos que eu vou citar, entendeu? tá. Então, se não tiver enquadrado em um desses requisitos, não vai cair na lei de tortura. Esse é o Beleza. principal. 80% das questões, ou até 90% das questões, vão estar aqui. Você saber Tá. discernir qualquer outro crime do crime de tortura. Mesmo que ele fale assim, ó, Igor torturou o David, causando-lhe grave sofrimento físico, a fim de vê-lo sofrer, porque ele havia estuprado a filha do Igor. Aí você vai falar, porra, acabou de falar que ele torturou o David, então é crime de É tortura. Não é. tortura, né? Não é. Mesmo ele falando assim, Igor torturou, não é crime de tortura. Se não tiver dentro desses requisitos. Então, primeiro, tá? A gente põe aqui requisitos ou tipos de torturas. Primeiro tipo, tortura confissão ou prova. O que é isso? Torturar a pessoa a fim de ela confessar algo ou a fim de obter algum tipo de prova da pessoa, tá? É aquela tortura confissão. Então, se eu estiver te torturando para você me confessar onde está o dinheiro que a gente roubou junto, se você for minha esposa, eu te torturar a fim de saber se o nosso filho é meu filho, estou te torturando para saber se é verdadeira o boato que você estava me traindo, estou torturando você para você confessar se você cometeu o crime, eu na figura do policial, tá? Então, toda vez que eu estiver te torturando para obter uma confissão ou uma prova de alguma coisa, né? Isso é a tortura confissão. Aí é o primeiro requisito. Pode entrar nessa tortura. Uhum. Segundo, tortura crime. O que é? Torturar a pessoa a fim de ela cometer um crime ou praticar qualquer conduta que a lei não permita. Resumindo, crime, né? Então, quando eu torturo você para você praticar um crime, pode cair aqui também. Ou qualquer outra conduta que a lei não permita. Uhum. Se tiver alguma dúvida, mano, me para. Não, não, beleza, beleza. Tortura, discriminação. Essa é a que mais cai. Tá? Depois, acho que a confissão e a discriminação são as que mais caem. Porque a Certo. discriminação, as pessoas esquecem quais são os tipos de discriminação. Então aqui você tortura a pessoa por discriminação racial, cor,
religiosa ou até eu esqueci, política não, acho que não tá não, quer ver? É só Hum, isso mesmo. Então aqui já tá uma grande pegadinha. Atenção. Política e sexual e idade, não. Vou colocar bem isso, porque eles sempre falam assim, Igor torturou, né? Eles não falam torturou, mas se quiser falar, pode falar, porque não é tortura. Mas eles falam assim, Igor causou intenso sofrimento físico em David por motivo de discriminação por ele ser homossexual. Aí você vai falar, discriminação, tem discriminação na tortura. Aí você vai assinalar é. tortura. Errado. Hum, Igor, porque o David era idoso e tinha discriminação com pessoas idosas, causou intenso sofrimento físico ou mental em David. É tortura? Não. Por quê? Idade não tá aqui. hum, Política certo, também não tá aqui. Então é só racial, cor e religiosa. certo. Tá? Esses três tipos, o que eles têm em comum? Racial, cor e religião. Três Racial. tipos são crimes equiparados a hediondos, né? Como a gente falou, tortura equiparada a hediondo. Os três são Isso. equiparados a hediondos. Os três são crimes comuns. O que é um crime comum? Um crime comum Uhum. é um crime. Caralho, não souber responder isso aí tá foda, hein, mano? Um crime comum. Crime comum é um. Caramba, aí, cê... aí tô sem futuro, hein, Igor? Vai, mano, tenta rir. Crime comum. Dolo comum. Crime comum é um crime. Crime comum. Um crime comum é um crime que é cometido, pode ser cometido por qualquer. Não precisa de uma tipicidade específica do agente ativo. São crimes que não precisam Não uma precisa de característica uma característica específica específica do do agente jeito ativo. ativo, ou seja, pode ser cometido por qualquer pessoa, né? Isso, isso. Beleza. Aí a gente tem mais dois, mais dois tipos de crime. Certo. D, que é o crime, é a tortura castigo, às vezes dá um, Castigo. e E a às vezes dá um. tortura preso. Beleza. Tortura castigo é torturar alguém que você tinha um grau de. Não é superioridade, de não é grau de. Estava sob sua guarda. Doutor alguém Alguém que. que estava sobre a sua guarda, barra, responsabilidade. Ou seja, você tinha o dever de cuidado, tá? Só Tá. para. Deixa eu ver se eu encontro uma. Caramba, mano, isso daí pode se associar àquela caso que estava tendo muito em vista de cuidador de idoso? Sim, Sim, né? É, sim. porque. Mas aqui eu vou até melhorar. Torturar alguém, ó, que estava sob o seu cuidado ou poder, que estava sobre o seu cuidado ou poder, com o fim. Aí aqui tem que ter o fim. Depois eu vou explicar por quê. Com o fim de castigar a pessoa, tá? Por quê? Imagina a situação aqui, ó. Eu tenho um filho, tá? E eu termino
batendo nele, ou até eu tô cuidando de um idoso, ou da minha mãe idosa, ou do meu avô, ou eu sou um cuidador, e eu termino batendo nessa pessoa, tá? É que na figura do idoso não vai ter como. Desculpa o exemplo, na figura do idoso não tem como. Vamos usar o Sim. filho. Então eu termino batendo no meu filho, tá? Aí a gente pergunta para essa pessoa, por quê? Pergunta para mim, por que que você bateu no seu filho? É, Dependendo do que eu responda, vai cair aqui, tá? Então a primeira sim, resposta, por que que eu bati no meu filho? Eu falo, porque eu falei para ele parar, ele não parou e eu queria punir ele, né? Eu queria repreender ele. E aí eu terminei me excedendo, né? De repente eu vinha quebrar a mãozinha dele, tá? caraca. O que que eu vou responder? Não vou responder por tortura, castigo. Eu vou responder por maus tratos. E aí eu posso até pegar uma lesão corporal, tá? Certo. Mas aí é maus tratos. Então, atenção, vou colocar aqui, ó. Quando o fim for educar a pessoa, repreender a pessoa, tá? Então por isso que é só com o filho, porque ninguém tem o direito de repreender uma idosa, né? É, Então com o filho, não o direito, mas uma desculpa. O filho, a é, gente tem por lei o direito, né? De repreender é. o filho. Então assim, quando for com o fim de educar ou repreender a pessoa e a gente terminar se excedendo, e terminar se excedendo, não é tortura, e sim acabei de falar. Você falou maus tratos, né? Maus tratos. Boa, obrigado. Eu achei que isso daí só tinha em animais, sabe? Maus tratos? Não, tá doido? Maus tratos é em Sim, criança. sim, sim. Agora, se você perguntasse, por que que você bateu nele? E eu falar assim, é porque eu queria ver ele sofrer, eu queria machucar ele, entendeu? Por exemplo, quando uma pessoa, você vê aquelas pessoas idosas apanhando, mesmo que a pessoa que bateu fala que você queria educar a pessoa, não cola. Não Você não tem o rola. direito de educar um idoso. Você não Já vai tem o auto... direito de. A babá não tem um direito de educar a criança, entendeu? É, Então, nunca vai cair em maus tratos. Porque aquela pessoa, na verdade, ela tá com raiva, né? isso. Quer punir. Então, quando você quer punir por raiva, aí é castigo, Aí é castigo, isso é. tá? Tortura preso. Então, é torturar alguém que estava preso ou sobre medida de segurança, tá? Então, aqui tem que ser a pessoa que está presa mesmo, ou com qualquer, ou retida por medida de segurança, né? Aí aqui é louco, essas pessoas que estão internadas, né? Então, Ah, quando a tá. pessoa estiver. Porque assim, o idoso, apesar dele estar numa clínica de repouso, ele não está detido, Não. entendeu? Se o parente quiser ir lá pegar ele, pode pegar, né? Sim. Agora, um preso, uma pessoa que está sob medida de segurança, ninguém pode tirar ele enquanto ele não cumprir o que ele está lá para cumprir. Então, todo Hum, mundo que tiver com essa figura de preso, recluso, não importa se é em penitenciária, se é em CDP ou se é numa clínica de internação para louco, aí é o preso. Então, se você torturar essas pessoas, vai cair na tortura preso. certo. Tá? Aí, esses crimes, o que, que eles têm em comum? Quase as mesmas coisas. Então, ó, os dois tipos são crimes equiparados a hediondos. Beleza? Os dois tipos são crimes próprios. O que é crime próprio? É, que não precisa de uma característica específica do sujeito ativo, né? Não, aí é crime comum. Ai, caramba, crime próprio precisa de uma característica específica para o sujeito ativo, verdade. Então, o que esse rol aí tem todo em comum é
nunca é equiparado que sempre é equiparado a hediondo, né? Isso, você vê que até É, agora todos são até agora. equiparados a hediondos, né? É, Esse daqui e esse. Com a diferença é que o de baixo, a pena é a mesma, 2 a 8 anos, 2 a 8 anos, mas o que eles cobram é reclusão. Então, reclusão, reclusão. beleza. Qual que é a grande diferença? É que esse aqui de cima, ó, eu vou até colocar em outra cor, tá? Aqui, ó, é crime Ah, comum. é. Isso. E aqui é crime próprio. Por que aqui é crime próprio? É, porque precisa dar uma característica ali, que nem do sujeito ativo, né? Que nem no caso do castigo, né? Precisa de uma pessoa específica que cuida Isso. né? Da Aqui pessoa, no né? castigo eu preciso ter essa posição de não superior, mas da pessoa estar sob os meus cuidados. E na de Isso, é. baixo eu preciso ser o funcionário, né? Que Isso, também tem o poder de ter um preso na minha mão. isso. E aí a gente tem a última, F. Certo. O último tipo de tortura, omissão. O que é essa Omissão. tortura? Aqui eu não pratico o ato de torturar. Eu era obrigado por lei Obrigado. a não me omitir diante da pessoa torturada, tá? Certo. Então aqui é qualquer pessoa. Então imagina assim, o preso que está sendo torturado lá, o delegado que vê, cai nesse crime. Certo. A tortura é castigo. A funcionária lá da creche, a funcionária do reduto dos idosos, que viu alguém sendo torturado, não podia se omitir, Não. entendeu? O comparsa lá do crime que viu a outra pessoa torturando uma outra pessoa, não podia se omitir. Então Não. aqui vai ser na figura da pessoa que se omite perante aquela vítima que está sendo torturada. Tá ok. Mas Tá? o destaque é que tem que ser uma pessoa que era obrigada por lei, né? Tá ok? Eu vou até mudar essa palavra. Na verdade, deixa eu ver se eu encontro aqui. Vamos ter que recorrer. Não é só por lei, é assim. Você não pode se omitir vendo uma Acho pessoa sendo torturada, que entendeu? isso é, porque aí já, né, pega a parte geral lá, né, na parte de omissão, né? Parte de omissão, né? A gente não pode se omitir, né? Não é essa ou é essa? Aqui, ó. Vamos colocar desse jeito aqui. Aquele que se omite em face dessas condutas quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las. Ah, perfeito. Tá? Vou colocar assim. Esse aqui, o que mais cai sobre ele? Crime próprio, tá? Porque eu tenho que ter o dever de evitar ou apurar, É, tá? é. Pode ser nos Segundo, casos aí do funcionalismo, né? isso, E também pode ser no caso também de um pai que maltrata o filho e a mãe não faz sim. nada, né? Uhum. Então aqui a primeira coisa, crime próprio, e a segunda que é mais importante que isso, não é hediondo. Esse é o Então, único tipo de tortura que não é hediondo. A não é tortura hediondo. omissiva. Hum, E aqui não é reclusão, é detenção.
Hum, tá? esse Já daí sabe. não é hediondo e nem equiparado, então. Não é equiparado. Certo. Tá? Então isso já caiu várias vezes de várias formas. Então eles falam assim: todos os tipos de tortura são equiparados a hediondo, errado. É, todos os crimes de tortura são insuscetíveis de graça neste induto, errado. Todos os crimes de tortura são inafiançáveis, errado. Que mais que pode cair? Todos os crimes de tortura são reclusão, errado. Só por causa Então, desse carinha aí. no caso desse cara. Tá, dos tipos de tortura a gente já falou. Bem jurídico tutelado também. Então, tortura. Tá. Aí a gente vai falar das formas qualificadas. Certo. Qualificadas na tortura. Essa aula é de lei especial, né? Ou lei É lei... especial, ou lei extravagante, Ah, ou tá legal. legislação especial. Legal, hein, meu? Essa aula. Primeira qualificadora. Então, é se por causa da tortura resultar em lesão grave. Primeira questão. Ah, Igor torturou o David causando-lhe lesões leves. Que crime que é? Aí Tortura é simples. tortura simples. Beleza. Aham. Tá? A lei está falando, resultar em É, lesão grave. Então, se for leve, é caput, simples. tortura em Tá? lesão simples. Ó, o crime de lesão é de 2 a 8. O de leve eu vou pôr aqui, mas não cai. 4 a 10. Hum, Tá? Segundo, qual que você acha que é o segundo? o, o se resulta lesão gravíssima, né? Não. Não, aí não vai Normalmente ser o resulta a grave morte, então. é. A gente até agora nunca viu um cara falando, ó. Se for grave, responde por isso, se for gravíssimo, por isso. Nunca, né? Quando tem grave, já tá abrangendo Já é gravíssima gravíssimo. também, né? Até porque, Beleza. na verdade, na legislação não existe grave ou gravíssimo. Se você for lá na, na lei no artigo 129, você não vai 129? ver a palavra gravíssima. Depois você volta lá e vê. Procura a palavra Hum, gravíssima. Não existe. A doutrina que chama de gravíssima. entendi. Resultar morte. Aqui, ó. Ah, beleza, pô. 8 a 16. Isso não cai aqui, ó. Esses tempos não caem. Agora o que cai? Você saber qual que é a forma qualificada e principalmente que a banca vai empurrar a goela abaixo. Igor torturou o David. Assim, Igor estava. Igor, com ânimos necande de ceifar a vida de David, pratica-lhe intenso sofrimento físico ou mental. Que crime o Igor cometeu? Né? E Bom, David veio à morte. Né? hum, Que crime cri- Igor cometeu? você cometeu um 121 qualificado. Uhum. Por quê? Qualificado, né? Por quê? Qualificado lá por, por, por tortura também, mas dentro da qualificadora lá do 121. Não por tortura do crime de tortura, né? Porque Por aí quê? faltou lá a segunda condição que você me falou, que era obter uma prova ou Uhum. obter uma informação, né? Uhum. Então, como faltou isso daí, não vai ser um crime de tortura, mas sim um 121 respondido da forma qualificada. Uhum. Agora Beleza? vamos fazer uma mais complexa. Então, Igor, com o intuito de provocar confissão, na verdade eu vou te fazer mais duas, né? Igor Beleza. com o intuito de provocar. Não, Igor com o intuito. Por
por possuir discriminação racial com David, que era de descendência afrodescendente, pratica-lhe intenso sofrimento físico ou mental. E David, por causa dessa tortura, vem a óbito. Que crime que é? Esse daí é uma tortura. Tortura por quê? Porque foi ali premeditado já numa tortura que se enquadra no que a qualifica, a racial, né? Um afrodescendente e tal, por Não é isso, por esse qualificador, mas motivo. é racial. Tipo, que tem a palavra certa, né? Mas é uma tortura. Uhum. Não, É uma a tortura. tortura racial era a tortura. É É um tipo tortura, de tortura. tortura. A única qualificadora são essas duas, tá? Tá ok, tá ok. Beleza. Aí a terceira que é a mais complexa. Então, o Igor, por causa que David era de descendência afrodescendente, pratica-lhe intenso sofrimento físico ou mental. No decorrer desse sofrimento físico ou mental, Igor decide matar o David, ceifando-lhe a vida. Aí Aí que você vai, crime. aí você vai me pegar, porque o que você falou é praticamente igual ao que você acabou de falar, que era o crime de tortura. Então, para mim, continua sendo uma tortura. Essa eu acho que não vai cair. Mas se cair, é de tortura, mas a gente chama isso de progressão criminosa, né? Ah, hum, ela é mais complexa, então, hein? É, mais complexo. Então, por exemplo, assim, a mesma coisa assim, ó, quando eu, voltando lá em lesão corporal, quando eu lesiono uma pessoa e ela culposamente vinha morrer, né? Então eu lesiono e o resultado, e qualifico pelo resultado morte, ainda é lesão qualificada. Então meu dolo inicial era apenas de lesionar, e ela culposamente venha morrer, eu respondo por lesão corporal com resultado morte. Esse é o primeiro caso, Isso. né? Aí tem o segundo caso, que eu quero matá-la desde o início, eu consigo matá-la desde o início. Aí respondo por morte. É o É, segundo caso. consumado. Agora a gente tem um crime que é o meio termo entre esses dois, que a gente chama de progressão criminosa, que é quando, inicialmente, não pode confundir com crime pré-doloso. Tá. Inicialmente, eu quero lesionar. E no meio dessa lesão, dolosamente, eu decido matar a pessoa. Então, eu estou cometendo uma lesão e venho a querer, no meio desse crime, praticar um homicídio. Aí eu vou Certo. responder por homicídio, entendeu? Tá ok. Mas numa progressão criminosa, né? Uma progressão criminosa. Então tem que tomar Ah, cuidado só com essa pegadinha. Você tem que. Assim, ó, porque crime pré-doloso aqui, por exemplo, tortura. Tortura é assim, o cara quer. Qual que é o intuito dele desde o início? Torturar. é. E ele tortura a pessoa, e a pessoa, por causa dessa tortura, vem morrer. Vem a morrer, né? Vem. Então, esses dois crimes são que tipos de crime? Pré-dolosos, né? Perfeito. Então, esses dois crimes são pré-dolosos. Então, a pessoa queria, primeiro, só torturar, e por causa da tortura, ele morreu. Ou por causa da tortura, sofreu a lesão. Né? Agora, se eu quero torturar e no meio caminho eu falo agora eu quero matar, aí eu vou responder pelo 121. Porque é uma progressão criminosa. Certo. Uma progressão criminosa, beleza. Progressão criminosa. Tá perfeito. Tá? Aí, qualificador, e a última coisa que a gente tem para falar da tortura são as majorantes, que ela tem majorante também. Tá. Majorantes de tortura. Majorantes de tortura. Tá? Ela vai aumentar a pena de 1/6
a 1/3. Quando? Aí aqui você vai imaginar toda o caminho que o ser humano leva. O caminho que ele leva mesmo até morrer. Qual que é o caminho que o ser humano leva até morrer? Até morrer, que ele É. leva até morrer, o sofrimento, né? Não, não. Quais são as fases do ser humano? As fases do ser humano, mano. É. As fases do ser humano depende, Igor. Como assim? Como depende, velho? Caramba, mano. A fase do ser humano é crescer, envelhecer até morrer, né? É. É, então, é essa fase. Ah, mas dá pra pôr isso aqui no papel? Não dá, né? Não, 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 Majorante, crescer até morrer. não. Então, Então, a fase do ser humano é majorante de tortura contra maior de 60 ou menor de 14. não. Essas não Não, são a fase da pessoa maior de 60. você me pegou. Você me pegou. É simples, velho. Se eu chegar pra uma criança e perguntar o que você aprendeu na escolinha, quais que são as fases do ser humano, é sério, velho. Você tem um sobrinho aí perto de você, uma Não criança tem. novinha? Então você Não. pergunta pra ela quais que são as fases do ser humano. As fases do ser humano. A fase do ser humano. Não tô acreditando, mano. Caramba, mano. Nossa, qual que é a minha fase, mano? É só você pensar com você. É, Quando só... a fase do ser humano é adolescente, criança, adolescente, adulto, Adulto não entra. idoso e é isso aí. É, pelo menos aqui você. Aí você O imagina, antes de criança tem o quê? Tem bebê, Bebê não cabe, mas antes do bebê. antes do bebê, recém-nascido, E antes? feto, E antes? e antes a gravidez, a gestante. Isso. Então, Isso, assim, você beleza. já conseguiu quatro. Daqui Tá. você vai ter quatro das majorantes: gestante, criança, adolescente e idoso. Aí você lembra, aí aqui é. Você vai ter que decorar assim: depois do idoso, a pessoa fica deficiente, né? Isso. Aí você já tem gestante, criança, gestante, criança, adolescente, idoso, deficiente. E o último, aí é pura decoreba mesmo. Praticada por funcionário público. São só isso. Ah, tá. O último, mediante sequestro. Esse aqui eu sempre esqueço porque não tem como lembrar. Não dá pra É, colocar nesse mnemônico aqui que eu inventei. verdade. Legal, viu? Legal. Aí lembra das fases do ser humano. Então, a Aí coloca gestante, funcionário. criança, adolescente, idoso, deficiente, até aqui, beleza. Funcionário público é fácil, porque você lembra que tem crime próprio aqui, né? Ah, tá, é. Você já vem desse raciocínio mesmo. E aqui, cara, esse aqui despenca igual o funcionário Igual. público, ele vai sofrer uma penalidade diferente de qualquer outra lei. Põe isso na sua cabeça. Isso aqui eu nunca esqueci. Nenhuma lei no Código Penal ou em legislação especial até o exato momento permite você fazer isso com funcionário público que a gente vai colocar aqui. Nenhuma outra lei. Só a lei de tortura. Nem as Hum, leis novas de abuso de autoridade permite. Você vai demitir o funcionário público e essa demissão é automática
no julgamento do crime de tortura. Não vai precisar processo administrativo e nem sindicância, que são instaurados para demissão de um funcionário público. Essa demissão é automática. Assim que ele responder pelo crime de tortura, ele já está demitido. Não tem outro julgamento. Tá? Lei nenhuma você vai ver fazer isso. Então, a demissão automática do funcionário público. E pior, ele fica inabilitado para prestar pelo dobro do prazo da pena. Também você não vai ver isso em outro... Esse é o pior prazo que ele pode ficar inabilitado, tá? Então ele vai ficar pelo dobro do prazo da pena. E aqui é uma que cai prazo. Por quê? Porque ele fala em dobro, aí a questãozinha vai assim, David, funcionário público, policial civil, praticou tortura contra um preso de sua cadeia e recebeu como pena 4 anos de reclusão. David será demitido e ficará inabilitado por quanto tempo? Pergunta A. 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos ou eternamente? Entendeu? Entendi. Aí tem que saber. Aí você vai ter que lembrar que é sempre o dobro do prazo. Sempre o dobro. Ele vai cobrar prazo. Se cair essa questão, ele cobra prazo. Vai cobrar prazo. Então daria o prazo de... No caso, como você recebeu 4 anos de reclusão, você vai aí ficar daria inabilitado. 8, né? Isso. 8 Entendeu? anos. Tá. A outra que andou caindo. E eu também sempre esqueço. Ai, meu Deus do céu. Ajudante de tortura. Caramba, mano. Só que, me desculpa aí, Igor, voltar um pouco, mas essa majorante, ó, de tortura, né? Se o funcionário público cometer esse crime de tortura, aí vai pegar a pena. Uhum. Aí vai aumentar a pena, porque ela vai majorar. Uhum. E aí tá a critério do juiz, porque é de 1/6 a 1/3. Uhum. E aí, como que eles podem pedir uma questão com essas alternativas, assim, Não mano? é simples, velho. Qual que é o dobro de 4? 8 Qual que é o dobro de 10? é 20. Então. Só que beleza. Aí tá bom, né? Aí vamos supor que o cara não pegou o 4 anos. Tá, ele pegou Que 3. Qual que é o dobro de 3? 6, mas como que... Ah, só que na questão eles vão falar quanto tempo o cara pegou, não vai falar. Lógico, velho. Vai falar? Lógico, senão Ah, tem que como você vai falar. responder, cara? Não, beleza, é Tá isso que eu doido? tava... Não. É isso que eu tava pensando. Não, mas mesmo se não fosse de 1/6 a 1/3, não tem como responder. A pena é de 2 a 8. Qual que é o dobro de 2 a 8? Não tem. Eles têm que dar mesmo na Tem que dar, questão, mano. né? Não, beleza, pô. Essa territorialidade, apesar dessa territorialidade estar lá no Código Geral, eles trouxeram aqui mais uma possibilidade de extraterritorialidade. Então, você tem que lembrar dessa territorialidade lá no Código Penal. Então, quando era crime contra o presidente da República, lembra? Só para recordar. Crime contra o presidente da República contra a vida ou liberdade, essa territorialidade, né? Contra funcionário público em serviço, esta territorialidade. Contra o patrimônio da União ou fé pública, extraterritorialidade. Ou de genocídio praticado contra ou a favor de brasileiro. Genocídio praticado contra brasileiro. Se o brasileiro pratica o genocídio ou se o brasileiro sofre genocídio? Não. Se o brasileiro pratica o genocídio. Por quê? Você lembra Calma da aí. dica que eu dei, né? Eu lembro, claro que lembro tudo, pô. Mas é porque você falou assim que o Brasil quer que o brasileiro se foda, né? Então, aí já era. Genocídio praticado por brasileiro.
Aí e aqui ele nunca traz mais mais. uma possibilidade de teoria da extraterritorialidade. Aqui é quando. Aí aqui, beleza. Aqui eles defendem um pouco o brasileiro. É quando a vítima tá fora do Brasil, tá? Tá, a Tá. vítima fora do Brasil e brasileiro, tá? Brasileiro fora do Brasil sofre tortura, tá? Esse é um pouco diferente. Se fosse seguir essa regra que o Brasil tá nem aí, né? Seria brasileiro praticar tortura. Mas aqui é o brasileiro tá fora e sofrer a tortura, Tá, ok. tá? Tá. Aí aplicaria a lei brasileira em cima do De quem tá estrangeiro lá que tá Isso. torturando o brasileiro, né? Isso. Beleza. Tá. Crime de Caramba. tortura, que é o primeiro T, acabou. Certo. Caramba. Eu vou parar o vídeo aqui